Paulo Henrique Matos é membro do Núcleo de Estudos de Poderes, Instituições, Ideias Políticas no mundo do trabalho da Universidade Federal do Maranhão e pesquisador na área de segurança pública. Bom, Paulo, hoje um dos principais temas, não é, que se discute muito, que é a questão que levou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, né, usar isso como uma plataforma de campanha, e ele continua que seria uma das principais medidas, né, tão logo ele assuma o governo, depois de presidente eleito, que é rever o Estatuto de Desarmamento, né, e a possível liberação do porte de arma. Como é que você vê isso aí como estudioso da área de segurança? Bom dia, Silvão. Bom dia aos telespectadores da TV Difusora. Silvão Alves, é um tema controverso, polêmico, que divide opiniões, de fato. Muito. Mas a questão é que essa vontade de uma parcela significativa da sociedade querer se armar tem relação com as políticas públicas de segurança que ainda são ineficientes e que, consequentemente, aumentam a sensação de insegurança da sociedade. Então, dessa maneira, e até de forma legítima, a sociedade exige providências. Eu compreendo, como pesquisador na área de segurança pública e na área dos sistemas policiais, que armar a sociedade significa o Estado assumindo a sua incompetência no sentido de garantir a segurança, que é a sua função constitucional. Então, nesse sentido, eu entendo que é extremamente perigoso isso. Até porque não existem dados estatísticos sérios que confirmem que aumentar o número de armas de fogo por pessoa, diminuir o porte, porque hoje, Silvano, de acordo com o Estatuto de Desarmamento, cada pessoa, somente policiais têm o direito ao porte. Em relação à posse, que é o direito de ter a arma em casa ou no seu local de trabalho, existe toda uma legislação e existem algumas regras que devem ser cumpridas. Mas ainda assim, nos últimos 10 anos, desde que o Estatuto foi lançado, a compra de armas no mercado legal aumentou 5 vezes. O ano passado... Isso no mercado legal? No mercado legal. Aumentou 5 vezes. E um dado interessante, já que a gente está falando do mercado legal. A maior parte das armas de fogo apreendida nas mãos de criminosos é legalizada. Incrível. Não são armas obtidas no mercado ilegal, não são armas que foram compradas ilegalmente. São legalizadas. São legalizadas, ou seja, na maior parte das vezes são armas que foram roubadas. Ou do cidadão comum, ou de empresas de segurança privada, e como recentemente aconteceu aqui, roubado de um stand de treinamento. Então, é um problema sério, porque o ano passado aqui no Maranhão, nós tivemos uma apreensão, segundo dados da Polícia Civil, de mais de 3.700 armas de fogo. E esse número aumentou de 2015 até 2017. A tendência é que esse ano essa apreensão seja mais. Mas é como eu disse, houve o aumento da apreensão, mas ao mesmo tempo houve o aumento da circulação, da compra, do registro. E o fato de você ter uma arma, ainda que seja dentro de casa, não é garantia de sua segurança. Porque ainda de forma jocosa, o que eu vou falar aqui, o assaltante, o criminoso, ele não vai ligar para você, olha, te prepara, estou chegando. Então ele vai te pegar de surpresa. Tua arma não vai estar na cintura contigo na hora que ele vai. E geralmente esses assaltos acontecem quando a pessoa está saindo ou quando a pessoa está chegando em casa. Verdade. Ou seja, de surpresa, você é surpreendido pelo assaltante. Você não tem tempo de correr até a caixa. Normalmente as pessoas escondem, porque geralmente tem crianças em casa, e está dentro de uma caixa em cima do guarda-roupa. Você não tem tempo de correr, abrir a caixa, pegar e reagir ao assalto. Então, e outra, corre o risco do criminoso desconfiando, não precisa nem ter certeza, desconfiando que você está armado, corre o risco do criminoso ser ainda mais violento do que já é. Porque ele vai pensar, ora, diante da possibilidade dele estar armado, eu não vou pensar 2 vezes antes de atirar, de forma nenhuma.
Até porque não é uma característica do criminoso essa ideia de raciocinar, de parar, ter bom senso. Não, ele vai agir com muito mais violência e o risco de acontecerem tragédias ainda maiores, acredito eu que seja pior, fora os acidentes domésticos. Fora acidentes domésticos, mortes acidentais por arma de fogo, criança por curiosidade, adolescente que de repente sofre bullying na escola e pega a arma do pai e leva para a escola. Então tem uma série de coisas que acompanham a revogação. As pessoas ainda não refletiram bem nesse aspecto aí de... Eu acredito que estão muito agindo no ímpeto de justamente acreditar... usando esse parâmetro da questão da violência. Exato, eu vou me proteger da violência. Sendo que é algo que de fato não vai funcionar. Mas, como eu disse, é uma reivindicação legítima. Essa é a beleza da democracia. Sim, sim. Você ter o direito de reivindicar direitos. Acho que isso é legítimo. Agora, eu também, como pesquisador no assunto, tendo dados concretos que dizem o contrário, não acredito que armar a sociedade, ainda que dando apenas o posse para uma parcela, vai resolver o problema. Hoje os dados, as estatísticas apontam que a maioria dos assassinatos eles são cometidos com arma de fogo. Quer dizer, esse dado também ele não pesa, não entra no âmbito dessa discussão? Exatamente, porque veja só, desde que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, houve uma estabilização das mortes por armas de fogo. Não quer dizer que diminuiu, mas quer dizer que o aumento estatístico tem sido mais ou menos o mesmo. Certo. Não houve nenhum pico. Certo. Ou seja, se o Estatuto não diminuiu o índice de homicídio, pelo menos também não houve um aumento, como dizem aqueles que são contra o Estatuto. Eu acredito que vai aumentar significativamente o número de homicídios e vai ser mais trabalho ainda para a polícia. Se você conversar com policiais, se você entrevistar formalmente policiais, uma boa parte deles vai dizer que é mais problema para eles. O número de problemas vai aumentar. Com certeza. Os Estados Unidos, por exemplo, como é que você vê e acompanha essa realidade? E a gente vê grandes tragédias, inclusive, acontecendo nas cidades dos Estados Unidos, né? Transferindo isso para uma realidade que possivelmente a gente pode vivenciar aqui no Brasil. Silvan, a experiência histórica norte-americana... Se tratando da questão de armas, exatamente, né? A experiência histórica norte-americana, ela pode servir como um tipo ideal, como uma base, como uma ideia. Mas ela não deve ser aplicada ipsiliter ao Brasil. Apesar dessa discussão já estar na pauta desde o governo Obama. Isso. Recentemente foi feita uma pesquisa e cerca de 40% dos cidadãos americanos exigem uma revisão da legislação armamentista do país. Certo. Exigem uma revisão. Então, enquanto lá eles já estão discutindo meios de diminuir a circulação de armas legais, aqui a discussão vem no sentido contrário, de aumentar essa circulação. E que é muito perigoso, né? Não, é extremamente perigoso, não há dúvida. Que quanto mais armas, mais homicídios. É diretamente proporcional. Acredito eu até que esse crescimento vai ser em progressão geométrica. 2, 6, 12, 20, 24, enfim. Esse número vai crescer muito. Qualquer desavença, eu não quero dizer que culturalmente o brasileiro é violento, mas qualquer desavença será resolvida, infelizmente, à base da bala. Porque, por mais que você passe num teste psicológico rigorosíssimo na Polícia Federal, o momento de um estresse muito grande não se compara a um teste psicotécnico previamente preparado. Então, em um momento de estresse, numa discussão entre irmãos, entre pai e filho, entre o casal, tendo uma arma à mão, porque você percebe que nos casos de feminicídio, nos últimos que a gente registrou aí nesse último mês, no mês de outubro, é arma branca. Porque não houve acesso a uma arma de fogo. É verdade. Porque se há o acesso à arma de fogo, teria sido... o caso teria acontecido com uma arma de fogo. Então, os esfaqueamentos, os esquartejamentos seriam substituídos por tiros, fatalmente. E o Brasil, ele é um dos 4 maiores... Como o comércio aqui é restrito, o Brasil se dedica a exportar armas de fogo e munição. O Brasil é um dos 4 maiores exportadores de armas pequenas do mundo. Inclusive,
A maior parte desses homicídios que ocorrem no Brasil são com armas curtas. Armas curtas. As armas de grande porte, de grosso calibre, como fuzis e metralhadoras, estão, sobretudo, nas mãos do crime organizado. Essas eu posso te dizer com certeza. A maioria é ilegal. Aí já é uma questão de fronteira. Aí já é uma outra discussão. Quando você falava esse detalhe, esse dado interessante, que a maior parte dessas armas são armas legalizadas e que estão nas mãos do crime, não é? Qual o parâmetro que se tem em comparação a esse mercado ilegal? Que são justamente com essas armas pesadas que entram pela fronteira e que hoje acabaram indo parar nas mãos do crime organizado, que cresce e se expande pelo país afora. Olha só, Silvan, essa demanda da sociedade por uma ação mais violenta do Estado, ou mais rigorosa do Estado, no combate ao crime organizado, leva o Estado a se armar com armas mais potentes, que gera uma reação do crime organizado, que busca também um armamento mais potente. E isso fica um tomar lá da cá. Dessa maneira, ou são armas exclusivas do Exército, roubadas de quartéis, o que tem sido cada vez menos comum, ou é contrabando. São armas contrabandeadas. E aí, como eu te disse, é uma questão de fronteira. Já existem alguns sistemas de monitoramento de fronteiras em operação. O grande problema é que as fronteiras brasileiras são muito extensas. Então tem que haver uma parceria do governo brasileiro pela extensão da... Exatamente. Aí é que entra o serviço de inteligência, aí é que entram as parcerias entre o Brasil e os demais países da América do Sul, sobretudo os fronteiriços. Porque se for tornar isso uma mera ação repressiva, a gente vai perder esse embate. A gente vai acabar perdendo. Porque essas armas entram e os locais por onde as armas entram estão cada vez mais controlados por facções criminosas. Essas facções, quando controlam a fronteira, não estão preocupadas apenas no tráfico de drogas, mas também no tráfico de armas. Então, por isso você tem já facções controlando a fronteira com o Paraguai, facções controlando a fronteira com a Bolívia, e daqui a pouco também controla a fronteira com a Venezuela e assim por diante. Então tem que ser uma ação de inteligência. É possível, Paulo, por exemplo, que essas armas pesadas, como você falou, que o Brasil produz muitas dessas armas, que vão... O Brasil produz armas pequenas. Sim, e que são vendidas para outros países. Essas armas, elas podem voltar justamente por essa facilidade que nós temos na fronteira e entrar de novo no Brasil? Como eu te disse, as armas pequenas, em sua maioria, as que estão nas mãos criminosas, em sua maioria pertencem, são armas legalizadas. O contrabando de armas pequenas é grande, porém não são brasileiras, não são nacionais. São armas importadas. As de melhor qualidade. Sim, sim. As Glocks, os armamentos suíços, né, a Sig Sauer. Então tem muita arma pequena. As armas de qualidade, as mais caras, são contrabandeadas. Mas as longas são todas importadas e entram ilegalmente. As que são de uso exclusivo das Forças Armadas, na maioria das vezes, existem alguns dados que dizem que algumas facções possuem muito mais armamento do que o Exército Brasileiro, em termos de armas longas. Sim. De assalto, fuzis e metralhadoras. Então é uma questão preocupante. A circulação de armas é muito grande no país, usada para todo tipo de crime. Todo tipo, é verdade. Diga-se de passagem. Sobretudo assalto a bancos, agências de correio. No interior do estado é um fenômeno que os estudiosos chamam de neocangaço. Neocangaço, O neocangaço. São aqueles que chegam e sitiam as cidades e tal. Exatamente, e proclamam o terror. Proclamam o terror. Exatamente. Paulo Mato. Obrigado. Meu amigão, muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Sucesso, boa sorte. É uma honra. Muito obrigado. Obrigado. Grande Paulo Mato.